oportunidade de lhe transmitir várias informações que eram importantes serem transmitidas e também de partilhar várias coisas que nos pareciam relevantes. A primeira, que eu pessoalmente tive a oportunidade de fazer, que ainda não tinha tido, a título pessoal e não como Presidente do Chega, foi de agradecer ao Presidente da República a preocupação que teve durante os meus internamentos e durante a crise de saúde que tive durante esta campanha eleitoral. Ainda não tinha tido a oportunidade de estar com o Presidente da República pessoalmente. Tive a oportunidade de lhe agradecer a preocupação, a atenção e até de lhe dizer com alguma ironia que ele tinha alguma razão quando na noite de terça para quarta-feira me disse que deveria ter ficado fora da campanha. De quarta para quinta-feira me disse que deveria ter ficado fora da campanha e eu não acedi a esse conselho. Tive a oportunidade de partilhar esse momento com o Presidente da República e de lhe agradecer, mostrando que, à parte dos adversários políticos e da diferença política, há seres humanos que se respeitam, que se têm em consideração e que se preocupam. Tive a oportunidade de fazer isto, como aliás também já tive em relação ao Governo e aos membros do Governo. Tivemos também a oportunidade de dizer ao Presidente da República que aguardaremos ainda os resultados finais das eleições, porque podem mudar completamente a disposição de organização do xadrez político português, uma vez que está ainda dependente de quem será o líder da oposição e a segunda força política nacional. Todos os dados indicam até ao momento que o Chega terá essa vitória nos círculos fora do território nacional e fora da Europa, mas esses dados estão por confirmar e só se confirmarão no dia 28 de maio. O Chega está confiante que será o segundo partido português, os dados indicam isso, partilhamos isso com o Presidente da República e isso mudará completamente, de forma evidente, o xadrez político e a combinação política nacional. Tive a oportunidade de transmitir ao Presidente da República que, caso isso se verifique, o Chega assumirá o seu papel de liderança da oposição em Portugal e de liderança de uma alternativa de governo. Há também vários fatores que levaram a este reforço exponencial do voto do Chega e dos quais nós não abdicamos. A luta contra a corrupção é para nós um pilar fundamental da nossa ação política. O combate a um país de portas abertas e uma imigração descontrolada é para nós um pilar fundamental da nossa ação política e o combate à subsídio-dependência que tem destruído grande parte do tecido social, atribuindo subsídios a quem não precisa deles, permitindo que algumas minorias vivam à conta de subsídios, à custa de quem trabalha, são linhas que nos separam dos dois partidos principais do sistema português. Isto não quer dizer, naturalmente, que o Chega não compreenda o momento e a fragmentação de poder que existe em Portugal neste momento e que não seja, como sempre foi, um partido responsável e que não seja capaz, como sempre foi, de ser um partido responsável nos momentos em que é preciso dar estabilidade ao país. O país não precisa de mais eleições, o país não quer mais eleições, o país precisa de ter um rumo, o país precisa de ter ordem. Porém, o país precisa de um rumo, de uma ordem e de um caminho que seja de combate à corrupção, que seja de dar dignidade a quem trabalha e que seja de permitir que haja uma mudança real no nosso país, não permitindo o descontrolo que tem existido nos últimos anos em todas as matérias, repetindo, desde a imigração até à bandalheira que tem sido a atribuição de subsídios em Portugal nos últimos anos. Isto significa que eu não me posso alongar muito com os senhores jornalistas hoje em relação a decisões finais do quadro parlamentar e governativo, porém o meu dever é estar aqui e dizer-vos que transmiti ao Presidente da República que, não obstante estas linhas fundamentais para nós e este mar de diferença que nos separa da Aliança Democrática e do Partido Socialista, que apesar da vitória histórica do Chega ainda não ter sido suficiente para vencer o Governo de Portugal, que o Chega procurará ser um farol de mudança
e também um farol de estabilidade, aberto, como sempre esteve, ao diálogo, às medidas boas para o povo português, às medidas de transformação do povo português, pensando sempre mais no povo português do que em quem apresenta as medidas ou quem leva as medidas ao Parlamento. Por isso, eu sei que me vão perguntar sobre o quadro governativo nacional. Mas admite, eu não posso ainda dar grandes detalhes sobre isso por uma razão que eu penso que compreenderão. O Chega foi-lhe atribuído um papel nestas eleições, segundo tudo indica, que é de liderar a oposição. E isto é uma mudança que nunca houve em Portugal em 50 anos. Ora, o líder da oposição deve escrutinar, deve fiscalizar e deve apresentar alternativa ao governo. O que é que significa essa alternativa de governo? Nos últimos meses, o governo de Luís Montenegro escolheu governar com o Partido Socialista, aprovou o orçamento com o Partido Socialista, optou nas grandes bandeiras de segurança, de imigração, de combate à corrupção, que não fez nada, optou por governar com o Partido Socialista. O que os eleitores disseram nestas eleições, acho que isso é comum, partilhado entre mim e o Sr. Presidente da República e todos os dirigentes do partido, é que os eleitores disseram que, sim senhor, este é o Primeiro-Ministro que temos neste momento e é o Primeiro-Ministro que conseguiu reforçar a sua votação, mas o partido que escrutinou, que fez oposição, que lutou e que procurou mudar o país foi premiado ascendendo à categoria de líder da oposição. Isso significa que o Chega deve ser líder da oposição, deve ter um governo alternativo pronto para governar a qualquer momento, caso os portugueses sejam chamados às urnas. Mas a opção de... Isto significa que o Chega, se tudo se confirmar no dia 28 de maio, na próxima semana, será o partido líder da oposição, apresentaremos um governo alternativo e assumiremos o nosso estatuto de líder da oposição, mas não deixaremos que o Ou seja, se Luís Montenegro optar pelo PS, vai ser uma força de bloqueio, está a dizer, André Ventura? Não deixaremos que o país caia numa nova crise política e procuraremos ser um farol e um garante da estabilidade em Portugal. Não da estabilidade a qualquer custo, mas de uma estabilidade que continue a combater a corrupção, que combata a imigração descontrolada e que permita, volto a dizer, um crescimento económico que dê salários e dignidade a quem trabalha, aos pensionistas e não a quem não faz nada. Este é o caminho que vamos percorrer. O Chega nunca será uma força de bloqueio, é uma força de vida, é uma força de transformação e, como os portugueses decidiram, é o líder da oposição. Na próxima semana teremos a oportunidade, com os resultados finais e após a alteração que irá existir, e após as alterações que provavelmente estamos a verificar naquele que será o terceiro partido português, o Partido Socialista, eu comprometi-me com o Presidente da República a termos uma nova conversa em nome da estabilidade, a termos uma nova conversa em nome da governabilidade, mas sempre com esta garantia. O Chega foi eleito para ser o líder da oposição. É isso que o Chega fará e é esse papel atribuído pelos portugueses, se for confirmado no dia 28 de maio, que muito me orgulha, que muito nos orgulha e para o qual vamos contribuir. Mas é um pouco contraproducente. André Ventura diz que quer ser estabilidade... Líder da oposição. Estatuto de líder da oposição e de segundo maior partido. Quando formalmente líder da oposição, vai tentar aprimorar. O Chega vai sobretudo aprimorar a luta contra a corrupção, aprimorar a luta contra aqueles que tentam manipular o povo português contra eles e que acho que deviam ter percebido um aviso também nestas eleições. Não sei se estão em direto ou não, mas se estiverem, perceberão isto. O povo português não se deixa manipular, o povo português não se deixa enganar. E aquilo que foi feito nos últimos dias, aquilo que foi feito em muitos sítios, incluindo televisões e jornais e outros, foi tentar virar o povo português contra um partido e contra um líder. Os portugueses não gostam disso e sentiram e manifestaram-se
contra isso. Eu acho que é tempo de todos percebermos, em Portugal, que o país mudou e todos percebermos, em Portugal, que devemos lutar contra um polvo que se instalou no sistema político há 50 anos, que corrompeu as suas principais artérias, que corrompeu as suas principais elites e que leva a que alguns optem por estar sempre a apontar o dedo aos mesmos, protegendo ao mesmo tempo sempre os mesmos. Em qualquer caso, as vitórias e as derrotas em política devem ser vistas sempre com a mesma humanidade. Eu sou humilde o suficiente para perceber onde erro e o Chega é humilde o suficiente para perceber onde erra. Acho que começamos uma nova fase hoje. E começámos uma nova fase, aliás, no dia eleitoral. Bem sei que uma parte do país foi movido de ódio e de tentativa de destruição e de aniquilação contra mim e contra o Chega. O povo português saiu de casa para dizer que não queria isso e que não aceitava isso. Está a dizer que não agora há o que me cabe a mim, enquanto líder da oposição, se isso vier a confirmar, é ser um líder da oposição responsável, é ser um líder da oposição capaz de construir uma alternativa de governo, é ser um líder da oposição que diga aos portugueses isto. Votaram, contra todas as sondagens, mostraram que estavam enganados e deram-nos esse reforço e deram-nos essa força e dizer a todos que não vos vamos desiludir, mas também deixar claro isto. Alguma coisa vai ter que mudar. Alguma coisa vai ter que mudar. André Ventura, não é contraditório estar a dizer que quer estabilidade e ao mesmo tempo estar a dizer que está a preparar um governo para o caso de... Quando queremos mudar, é preciso que todos percebam que o país virou, mudou. Aqueles que foram levados ao colo durante anos quase desapareceram do Parlamento. Acho que todos sabem de que é que eu estou a falar e acho que todos conhecem de quem é que eu estou a falar e todos sabem de que é que eu estou a falar. Acho que é tempo, e acho que o país precisa e acho que o país quer uma mudança profunda. Eu espero ser a alternativa responsável, como transmiti ao Presidente da República, firme e forte a essa governação. Mas também espero, e os portugueses também esperam, que as forças vivas da democracia sejam forças de democracia e não forças de bloqueio, de desinformação e de tentativa de aniquilação de alguém, como foi o que aconteceu comigo, só porque pensa diferente e só porque quer um país diferente. Eu não vou desistir de transformar este país. Meu senhor, muito obrigado.